Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos. Eu sou o Jefferson, este é o canal Como o Mundo Parece, Filosofia Clínica. Hoje, dia 5 de outubro de 2024, estamos na primavera, aqui em Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo, para dar prosseguimento ao estudo da obra Como o Mundo Parece, Filosofia Clínica. Hoje estudaremos o capítulo 5, a fenomenologia, que é um dos pressupostos do ser terapeuta. Antes de iniciarmos, trouxe o meu café, que não pode faltar nesses nossos estudos, se tornou uma marca do canal. E vamos ao nosso estudo, que tem cerca de 2 páginas. Entender aí como que é a aplicação da fenomenologia, que é uma escola filosófica, né, dentro da filosofia clínica. Então vamos lá, capítulo 5, a fenomenologia, abre aspas, que nós vamos fazer, né, uma citação de Fernando Fontoura, que está no seu brilhante livro Ser Terapeuta em Filosofia Clínica, recente, bastante atual, e achamos interessante retirar os primeiros entendimentos do que seria a fenomenologia da sua obra. Então, vamos lá, abre aspas. O uso da fenomenologia na filosofia clínica pode ser descrito assim. 1. Como método fenomenológico, o primeiro passo é redução fenomenológica, ou epoqué, do terapeuta frente ao outro. 2. A partir desta postura, realizar a descrição do fenômeno que vem através da narrativa do outro. 3. Essa descrição visa uma classificação do fenômeno, chamado estrutura de pensamento, ou seja, uma compreensão do modo de ser estrutural de sua malha intelectiva e não sua explicação causal. 4. O que importa aqui não é a essência do conteúdo, mas descobrir, revelar, através da descrição, qual é ou quais são as propriedades estruturais predominantes que estão em ação neste modo de ser. 5. É uma pesquisa reflexiva sobre a experiência singular do outro e sua relação estrutural com as entidades do mundo, seja ele mesmo, outras pessoas ou coisas. Neste sentido, não é uma interpretação baseada em pressupostos a priori, mas uma compreensão que repousa na experiência e significado da vivência do outro, portanto, a posteriori. Fecha aspas. Dito isso por Fernando Fontoura, em O Ser Terapeuta em Filosofia Clínica, Porto Alegre, a edição é dele mesmo, do autor, 2023, está na página 30 e 31 para quem se interessar em consultar. Vou fazer alguns comentários a respeito dessa citação, mas já avisando que no decorrer do texto nós vamos detalhar cada um desses itens. Então, a fenomenologia é uma escola filosófica, foi abordada aí por vários pensadores, ok? Filosofia clínica, o que vai fazer, né? Não vai pegar uma dessas linhas de pensamento específica de um pensador e aplicar no método, não. Vai adaptar algumas ideias do pensamento da corrente fenomenológica para os pressupostos do ser terapeuta. Então, o uso da fenomenologia na filosofia clínica, que fique bem claro, né? Ele pode ser descrito das 5 maneiras aí que nós elencamos. A primeira é entender ele como um método fenomenológico. Fenômeno é aquilo que aparece, né? Um método para entender aquilo que aparece. Então, o primeiro passo é a redução fenomenológica, que nós vamos explicar detalhadamente o que seria isso. É basicamente o filósofo clínico se reduzir para ele não contaminar o que aparece, o fenômeno, que os gregos chamavam de epoqué, ok? Então, o terapeuta tem que fazer uma epoqué frente ao partilhante. No segundo item, né, tendo essas posturas da redução fenomenológica, da epoqué,
vai descrever o fenômeno, não interpretar, não analisar. O item 3, essa descrição visa uma clarificação, tornar mais claro o que está acontecendo, né, o fenômeno, que é, dentro da filosofia clínica, o funcionamento da estrutura de pensamento do partilhante. Compreender o seu modo de ser, né, como que funciona a sua malha intelectiva, sem tentar ficar explicando de modo causal as coisas, como as ciências psi fazem muito. O item 4, o que nos importa não é tanto a essência do conteúdo, ok? Mas a descrição de como funcionam as propriedades estruturais predominantes, que são basicamente aí os tópicos da estrutura de pensamento. E no 5 é uma pesquisa, né, uma investigação sobre o outro, como está organizada a sua relação estrutural consigo mesmo, com o mundo, com as coisas. Então, nesse sentido, não é uma interpretação ou análise, mas uma descrição. Não tem pressupostos a priori, teorias, regras anteriores, mas é uma compreensão para a gente entender, depois que conhecermos o partilhante, como que ele funciona, como que ele se estrutura, ok? Ingressemos nos aspectos relacionados ao filósofo clínico. Veremos os pressupostos do ser terapeuta, a fenomenologia, a hermenêutica da compreensão e a analítica da linguagem, que devem ser aplicadas nos espaços de clínica, e em seguida outro pilar fundamental da filosofia clínica, o acolhimento. Então, como eu fiz no capítulo anterior, eu estou mencionando aqui para o leitor como que se dará a trajetória da obra, né? Então, agora, nesse momento, nós ingressamos aí em aspectos mais relacionados com o filósofo clínico. Nós estamos vendo aí, ingressamos nos pressupostos do ser terapeuta. Vamos estudar hoje a fenomenologia, no próximo vídeo a hermenêutica compreensiva ou da compreensão, e depois a analítica da linguagem, ok? Como antes, já tínhamos focado num pilar ali, a singularidade, que está muito relacionada com o partilhante. Certo? E depois de estudarmos os pressupostos, né, nós temos que fazer um capítulo aí específico sobre o acolhimento, que também se recomenda que o filósofo clínico execute durante o atendimento. A fenomenologia, em sentido amplo, é uma escola filosófica. Fontoura lembra que, abre aspas, para Husserl, a fenomenologia é uma forma de investigação do real, de acessar as coisas em si mesmas. Essa ideia difundiu-se no século passado em filósofos como Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre e o Ponty. Ok? Os três aí, fecha aspas. Isso está em O Ser Terapeuta, do Fernando Fontoura. Como eu disse, edição dele mesmo, de 2023, página 13. A fenomenologia e filosofia clínica é um pressuposto do ser terapeuta, ao que deve moldar a postura do filósofo clínico, de modo que ele a incorpore e vivencie na sua prática clínica. Então, a fenomenologia em sentido amplo é uma escola filosófica que tem várias vertentes. Lá na obra do Fontoura, né, Ser Terapeuta, ele cita o Husserl, né, que diz que a fenomenologia é uma investigação do real, do que aparece ali, do fenômeno, para acessar as coisas em si mesmas. Então, já dispensa interpretação e análises. Se difundiu muito nessa filosofia no século passado, foi adotada por Heidegger, pelo Sartre, pelo Maurice Merleau-Ponty também, ok? Então, a fenomenologia, quando é aplicada na clínica filosófica, ela é um pressuposto do ser terapeuta e não um pressuposto do método. Isso tem que ficar bem claro, né? Ela como que é um agendamento para o filósofo clínico observar, né? E que ele incorpore na sua prática clínica. O filósofo clínico, nos atendimentos, precisa disciplinar uma série de atitudes e comportamentos enquanto exerce o papel existencial de terapeuta. A primeira prescrição é a de fazer uma hipoqué, significa abster-se de interferir, ou seja, é indispensável assumir uma postura capaz de não contaminar o fenômeno em si, aquilo que aparece vindo do outro.
Veja que nesses parágrafos eu estou detalhando aqueles itens da citação inicial, né? Então, o filósofo clínico nos atendimentos deve ter uma certa disciplina e atitude que molde o seu comportamento. Então, ele passa a exercer um papel existencial de terapeuta e tem que observar, né, como ele vai fazer as abordagens, como ele deve se comportar. Uma dessas primeiras prescrições é a hipoqué, é se reduzir fenomenologicamente para que o fenômeno em si apareça, certo? Essa postura é capaz de não contaminar o fenômeno que vem do outro. Em Um Ser Terapeuta em Filosofia Clínica, obra do filósofo clínico Fernando Fontoura, temos nos conceitos de Husserl sobre a orientação natural e artificial a ideia que é utilizada em filosofia clínica, a orientação fenomenológica. Então tem uma diferenciação aqui de orientação natural e artificial, que é trabalhada pelo Husserl, que Fernando Fontoura nos traz para clarificar o entendimento do que seja a fenomenologia. Abre aspas. Tanto a orientação, postura, atitude natural quanto a artificial se dão no mundo da vida, Lebenswelt, né, em alemão aí, né, que é onde temos nossa experiência de vida cotidiana, ordinária e comum, ok? Então o que está dito aqui, né, que a orientação, a postura e a atitude natural, quanto a artificial, que nós vamos detalhar o que seja, né, se dão no mundo da vida. Né? Tanto a natural como a artificial, elas aparecem aqui no mundo da vida, onde nós temos as nossas experiências, nossas vivências ordinárias e comum. Continuando a citação, ele vai explicar, né? Em orientação natural somos pais, filhos, marido, mulher, trabalhadores, empresários, empregados, amigos, esportistas, estudantes, professores, etc. E toda a nossa atenção está voltada para esse nosso mundo circundante. Este é o nosso horizonte existencial, onde efetivamos então nossa orientação, postura, atitude natural. Aqui julgamos, valoramos, normatizamos, escolhemos, usamos a razão prática, sentimos, nos emocionamos, temos tristezas e alegrias, enfim. Somos seres naturais em um mundo já dado de coisas, pessoas e experiências. O mundo nessa orientação natural é o mundo das coisas, dos valores, dos bens, um mundo prático. Então veja, primeira explicação do que é orientação natural. São aqueles papéis existenciais que nós vivenciamos, né? Que são naturais na nossa vida. Mulher, marido, trabalhador, professor, ok? E nossa atenção está voltada para esse mundo circundante, baseado nos papéis que nós exercemos. Nós temos um horizonte existencial a respeito disso, e ali, né, adotamos uma postura, orientação natural, que aí a gente julga, valora, normatiza, né, usamos a razão prática, temos sentimentos, emoções, tristezas, alegrias, enfim, somos seres naturais, dentro de um mundo já dado, com pessoas e experiências, ok? O mundo nessa orientação natural é o mundo das coisas, dos valores, dos bens, um mundo prático. No entanto, neste mesmo mundo da vida, nesta mesma região, também podemos efetivar a orientação fenomenológica, que para Husserl é a orientação, postura, atitude artificial. Nesse sentido, ela está em contraposição à orientação natural. Nesta orientação, postura, atitude artificial, efetivamos outra forma de como nos acercamos das coisas, não mais como coisas, mas como fenômenos. Como nos escreve Husserl, não abrimos mão das coisas, pensamentos, experiências, juízos do mundo natural. Não modificamos em nada tudo isso em nossa mente, mas as colocamos, abre aspas, entre parênteses, fecha aspas, por assim dizer, abre aspas, fora de ação, fecha aspas. Nós abre aspas, tiramos de circuito, fecha aspas. Isso foi dito pelo Husserl, 2006, página 79, né? É a referência. Então, agora explicando, né, que dentro desse mesmo mundo de vida que nós vivemos, né, dentro dessa mesma região, nós podemos adotar uma orientação fenomenológica,
que segundo Russell, né, essa postura, essa atitude, ela se opõe à natural, ok? Na fenomenológica, as nossas atitudes passam a ser artificiais, nós nos acercamos das coisas, mas não vemos elas como coisas, né? Vemos elas como fenômenos a serem descritos. Não quer dizer que nós vamos abrir mão dos nossos pensamentos, parar de pensar, de ter experiências, de fazer juízos sobre as coisas, mas nós vamos colocar em parênteses, em suspenso, fazer uma hipoqué, uma redução fenomenológica, colocar fora de ação, né? Tirarmos do nosso circuito, pelo menos momentaneamente. Ainda dentro da citação, mas é importante considerar dois aspectos dessa nova orientação, postura, atitude fenomenológica. 1. Que tudo que é percebido é perspectivado. E 2. Que o que fazemos com essa percepção fenomenológica é uma descrição. Então, agora, mais dois conceitos importantes do Russell, né? Que é o conceito de perspectivado e de descrição, que vem em decorrência dessas ideias de orientação natural e artificial. Então, segundo o Russell, né, tudo que nós percebemos, nós geramos uma perspectiva, né? Nós entendemos dentro de uma perspectiva. Com um exemplo vai ficar muito claro isso. E a descrição, dá para já entender aí, né? A própria palavra já mostra que é descrever o fenômeno, né? Não interpretar e analisar. Tudo que aparece para nós e toda a nossa percepção do que aparece é perspectivada, ou seja, a coisa se dá de certa forma e a percebemos desta forma. Por exemplo, quando vejo uma cadeira, posso ver seu assento, sua parte superior, mas não a superfície inferior. Isso foi dito por Fernando Fontoura em O Ser Terapeuta em Filosofia Clínica, edição dele, Porto Alegre, 2023, está na página 14, 15 e 16, não, 14, 15 e 18, essas citações que eu falei aqui, né? Então, o que é essa percepção perspectivada? Sob uma perspectiva. Todos nós temos uma perspectiva. Eu, por exemplo, estou olhando aqui para o celular para gravar o vídeo e não estou vendo, né, atrás do celular o que acontece, ok? Mas se tivesse uma pessoa atrás do celular, ela teria uma percepção perspectivada diferente da minha. Então, isso serve para o terapeuta, né, para o filósofo clínico, entender, né, que ele está vendo uma parte do fenômeno, não está vendo o fenômeno todo em si. Ele precisa fazer um 360 graus, vamos dizer assim, né, para entender direitinho esse fenômeno. Quando nós conversamos com as pessoas também, né, nós percebemos isso muito claramente, né? Tem pessoas que têm uma percepção, uma perspectiva de vida materialista, outras têm espiritualista, e segundo essas perspectivas, né, constrói aí, mediante uma teoria geral do conhecimento, né, o seu conhecimento sobre as coisas. Não menos importante é a descrição do fenômeno de acordo com o que é narrado pelo partilhante. A descrição pressupõe a predisposição para descrever de maneira fiel tudo que é contado pela pessoa. Descrever não é interpretar, analisar ou acrescentar. Agora, nos referindo ao termo descrição, né, nós temos que descrever o fenômeno de acordo com a narrativa em primeira pessoa, né, não acrescentando ou procurando interpretar essa narrativa, né, pressupõe uma predisposição para descrever, sendo fiel, não traindo, né, o que é dito pela pessoa. Descrever, portanto, não é analisar, interpretar, acrescentar, etc. Abre aspas, pois interpretar e explicar já é usar da orientação, postura, atitude natural, onde nos efetivamos no mundo através de julgamentos, de valorações, de explicações, de interpretações, de racionalizações, etc. Fernando Fontoura, em O Ser Terapeuta, Filosofia Clínica, né? Porto Alegre, edição do autor, 2023, página 20. Então aqui nós vamos pegar aquele conceito que nós acabamos de aprender ali sobre orientação natural e vê-lo aqui sendo aplicado, né? Quando nós interpretamos ou tentamos explicar as coisas, nós estamos aí sobre a orientação natural, né? Estamos afastados
da percepção correta do fenômeno, né? Não adotamos a hipoquê, não adotamos a redução fenomenológica, ou seja, uma orientação artificial, né? Orientação fenomenológica. Voltamos a atuar dentro da orientação natural e aí perdemos muita coisa, né? Perdemos muito do fenômeno em si mesmo. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos sobre o que é narrado, cabe ao terapeuta perguntar ao partilhante. A descrição possibilita que o fenômeno, a complexidade da malha intelectiva da pessoa se torne o mais claro possível, de modo a facilitar a montagem da estrutura de pensamento posteriormente. É com esse esboço ou retrato que a aproximação com os modos de ser de cada pessoa é possível. O que importa saber é a compreensão, o funcionamento dessa estrutura de pensamento e não dar uma explicação causal para os infinitos modos de ser que seria suficiente para perder o fenômeno. Então, havendo necessidade de maiores esclarecimentos, ficaram dúvidas, por exemplo, na narrativa da pessoa, do partilhante, né? Cabe ao terapeuta, ao filósofo clínico, perguntar ao partilhante para que ele esclareça, né, de fato, o que ele quis dizer com aquela verbalização ou escrita, se for o caso, né? Então, descrevendo o fenômeno, né, da complexidade da malha intelectiva que está se apresentando, né, do partilhante para o filósofo clínico, de modo que ele se torne mais claro possível, né, para que depois se monte a estrutura de pensamento e se possa fazer o trabalho de intervenção, né, clínica. Então, com esse esboço ou retrato, porque nunca vai ser a realidade ali, é apenas uma aproximação, um retrato, um esboço, com o modo de ser da pessoa, né, é possível fazer uma clínica. O que importa saber é a compreensão, compreender, né, com acolhimento, né, com entendimento, o funcionamento dessa estrutura de pensamento e não ficar tentando dar explicação causal, né, está assim por causa daquilo, não. Ver como que é o funcionamento das propriedades ali, estruturantes da EP ali, certo? Senão há uma espécie de distração, desvio e se perde o fenômeno. De igual maneira, a essência dos conteúdos da narrativa nas primeiras etapas do método tem importância relativa perante o surgimento das associações tópicas predominantes, as quais em seu funcionamento geram os mecanismos comportamentais. Então, o conteúdo da narrativa, logo nas primeiras etapas do método, tem importância relativa, tem a sua importância, mas num primeiro momento é relativa, porque o filósofo clínico está olhando ali como que está estruturada a pessoa, os tópicos em funcionamento, ok? Depois ele pode voltar nesses conteúdos com o avanço da clínica e entender melhor o que está acontecendo, né? Porque o conteúdo não deixa de passar, né, também um pouco da historicidade dos assuntos, né, da pessoa. E o último parágrafo: o pressuposto da fenomenologia, quando aplicado ao ser terapeuta, atua oferecendo condições para que a investigação sobre o outro aconteça de forma efetiva, possibilitando o encontro com a singularidade do partilhante, de maneira que possamos entrever os arranjos do emaranhado intelectivo da pessoa, em sua relação com o mundo, ela mesma, as coisas e os outros. Adotar a postura fenomenológica em filosofia clínica significa sobrepor a compreensão sobre a singularidade do partilhante acima de qualquer conhecimento a priorístico. Então, esse pressuposto estudado hoje, o da fenomenologia, quando o ser terapeuta, né, ou filósofo clínico, incorpora isso, ele fica em melhores condições para fazer as investigações de modo efetivo, né, se aproximando aí da singularidade do partilhante, entrevendo o emaranhado da malha intelectiva dessa pessoa, como que ela se relaciona com o mundo, com ela mesma, com as coisas, com os outros. Então, adotando essa postura dentro da filosofia clínica, que é sobrepor a compreensão sobre a singularidade, tornar a prioridade, né, acima de qualquer conhecimento ou teoria priorística, ok? Vejam como é importantíssimo esse pressuposto do ser terapeuta, a fenomenologia. No próximo vídeo, vamos estudar o capítulo 6, outro pressuposto,
que é a hermenêutica compreensiva. Assim sendo, desejo a todos uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa manhã, uma boa tarde, de acordo com o horário que estão me vendo. Agradeço pelo apoio. As visualizações estão aumentando significativamente aqui no canal, né? Todos nós temos que começar aí com um trabalho pequeno, modesto, e deixar aí, né, que aqueles que assistam avaliem, né, descubram a filosofia clínica. Então é importante você que está assistindo, que curta, que compartilhe, comente, né, para que a filosofia clínica se sobressaia, né, sem personalismos, né. O que é mais importante é o conhecimento da filosofia clínica, que pode ajudar muitas pessoas que aí neste momento às vezes estão precisando. Ok? Então espero todos no próximo vídeo. Até mais!